Pedro L. Nascimento perguntou, e o Deus do feijão? Para muitos não devem saber pegar a referência, mas eu até falo num vídeo meu, ele está se referindo ao Siamites, literalmente o Deus do feijão na mitologia grega. Cara, que é um deus, ele é um deus ridículo, ele está na minha lista dos deuses mais ridículos. Eu vou dar um jeito de colocar ele em algum lugar, nem que seja para fazer uma pontinha em algum momento, o Siamites vai estar lá. Eu vou dar um jeito. Então, é isso que eu estava dizendo quando a gente fala que tem algumas dezenas ou centenas de easter eggs, né? Uns maiores, uns mais evidentes, outros menores, outros menos evidentes. Mas tem um monte. E, na verdade, assim, de fato, o mitologia é a grande base narrativa da nossa criação, né? Tem mil outras maneiras de você contar cada um desses mitos, né? Foi justamente... Na verdade, eu procurei o Guilherme inicialmente justamente em admiração ao trabalho que ele já tinha. Então, um dos pontos que a gente decidiu, né, é que assim, a gente poderia contar essa história a partir de qualquer ponto. A gente quer contar a partir da perspectiva narrativa do mitologia. Então, a linguagem é diferente, a história é diferente, o tempo é diferente, mas a estrutura narrativa é a estrutura do mitologia. Né? Em especial, nesse primeiro, né, a história de Melissa é baseado muito, muito fortemente no mitologia específico da história. Na verdade, a gente poderia falar desse primeiro. Acho que essa autora, a maioria das pessoas já sabem. Eu acho que você deveria, Guilherme. Eu estou me segurando aqui, né? Não, eu sou contra falar os outros. Mas acho que esse primeiro já deu. Olha. A Melissa é a Medusa. Uhum. Entendeu? Então, até acho que eu já comentei no Instagram recentemente. Então, é baseado fortemente no mitologia da Medusa. Na versão que eu escolhi contar, porque tem versões diferentes, tem aquela questão, né? A versão do Exildo, a versão do Ovídio. Já fiz vídeo falando sobre o Ovídio e essa diferença. Então, essa versão que eu escolhi e a maneira como eu optei por interpretar aquela história, que eu considero uma interpretação minha mesmo, porque eu nunca vi outra pessoa fazendo essa interpretação de como a Atena lidou, né? Tem a história da Atena com a Medusa e meio que acaba, né? Todo mundo sabe o fim da Medusa. Mas eu tenho uma visão, tá, mas de que forma isso afeta a Atena? De alguma forma. Se você for ver só na mitologia, é uma deusa e bola para frente, acabou. Eu falei, não, isso é sem graça, eu quero que isso afete ela de alguma forma. E isso já está na mitologia, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Então, isso com certeza foi traduzido para esse livro. Eu estou feliz da vida. Só para falar um pouco de bastidores da minha relação com o Guilherme sempre briga comigo porque eu explico demais, eu conto demais, eu dou spoiler demais, né? Eu estava me segurando aqui, você não sabe a alegria que eu estou de ele poder admitir e confessar que é da Medusa que a gente está falando, que é uma das histórias mais sensacionais, mais fantásticas. A Medusa é uma grande vítima nessa história. Ela é atravessada também pela sua própria Íbris. Então, até queria convidar vocês de novo, tenho certeza que boa parte já assistiu, mas que voltem a assistir o vídeo da Medusa no próprio canal do Guilherme, porque ali tem exatamente assim o eixo narrativo da nossa história. A gente se baseou naquela versão para fazer. E aí fica encantador você ver as conversões. Né? Assim, a história da Medusa é sensacional. Né? E, como eu disse, traz esse cunho de temas sensíveis, de temas sociais, de temas que, de fato, têm que ser abordados sobre violência contra a mulher, sobre hominicídio e assim por diante. Né? Total. Vamos ver aqui. Deixa eu falar rapidamente. O Eduardo Carvalho está perguntando quem será Hefesto no seu livro. Né? Evidentemente, como eu disse, está nesse arco de cima, arco dos deuses. Hefesto, eu só não vou dar o nome, senão o Guilherme briga comigo, mas ele tem um papel crucial nessa trama dos deuses, nesse arco dos deuses. Né? Boa parte dos planos, né, de Zeus, ou de Tel, no nosso caso, eles são instrumentalizados, são operacionalizados pelo Hefesto. Né? É um personagem muito legal, é um personagem muito complexo, eu diria, até nessa série. Vale muito a pena ver. Sim. Eu acho que, na verdade, a parte mais divertida é adaptar os personagens, né? Do nosso processo de criação. Tem muita coisa legal, mas a parte mais bacana é pega um deus. Pega, o Ares. Então tá, e agora? Quem ele seria hoje? Qual seria a idade dele, o porte físico, a profissão? Cara, é muito bacana. E com certeza com o Harold, né? Eu tô tão acostumado a falar o nome dos personagens, né? O Hefesto é o Harold. Não tem problema. Isso é nas primeiras páginas já, mas não tem problema. É muito divertido. E aí o Lucas Silva, na sequência, pergunta: vai precisar maratonar o Mitologia para ler o Ibris? Eu diria que não é necessário, mas eu recomendo. Tá? Primeiro que eu maratono. O Guilherme sabe disso, eu sou fã dele. Né? Eu gosto muito dele, gosto muito da maneira com que ele faz isso. E maratonar o
o Mitologia, vai ser um prazer para você. Mas, de fato, não precisa, tá? São histórias que, se você, por acaso, viu o vídeo e leu o livro, você vai se deliciar. Se for ao contrário também, se você lê o livro primeiro e depois você vê o vídeo, você vai gostar da mesma maneira. Então, elas são coisas independentes, mas, como eu digo, elas seguem o mesmo eixo narrativo. Portanto, vai ser muito legal fazer as duas coisas. Exato. Renzo Caleo, os personagens vão ser semelhantes aos do Mitologia? Cara, na maioria dos casos, sim. Tem um caso ou outro que a gente optou que falou, nossa, não dá. Essa versão do Mitologia não encaixa aqui. Mas na maioria dos casos, sim. Entendeu? Tanto porque a personalidade dos deuses que eu interpreto é a visão padrão das pessoas. Então, a visão que as pessoas costumam ter, por exemplo, dos Zeus, é mais ou menos a visão que a gente tem e que foi para o Theo, e que está na mitologia, e está na cabeça de quase todo mundo, atualmente falando. Outros casos já é específico do Mitologia. Né, o próprio Hermes, ele é muito... Né, o nosso Hermes na história é muito do Mitologia. Você vê assim, na hora as referências ao Mitologia quando você lê. E eu vou te falar, esse referente, né, ao Hermes é um dos mais divertidos. É aquele tipo de personagem, as cenas são muito legais. Então, aquele tipo de... A história, às vezes, está num ponto muito tenso, e tem momentos muito tensos dessa trama, e na hora que chega nele, você dá um sorriso. Na hora que você aparece... Eu posso falar o nome já ou não, né? Melhor não, né? Não, vamos falar, porque já que estamos aqui na live, vamos dar esse brinde para eles. Vai lá. Chama-se Michael, né? O Michael, né? Que, enfim, que como o Guilherme sempre brinca, é o motoboy do Olympus, ele literalmente é um assistente pessoal do Theo, né? Tá sempre numa moto, muito veloz para um lado para o outro. Mas cada vez que você chega, você lê o nome Michael, já vem um sorriso de canto de boca, né? Assim, é sempre... As tramas dele são muito divertidas, ele é muito esperto, ele é muito malandro, ele está sempre se enrolando, sempre se envolvendo em algum tipo de rolo. Mas sempre dando um jeito de sair e se livrar dos problemas. E muito hábil, sabe? Então, assim, é muito divertido. Ele é o típico malandro do bem, né? É aquela personagem que não tem como não gostar. Lá para frente, né, numa outra temporada, mais à frente, vai ter algumas questões mais tensas com relação a ele, algumas questões um pouco mais pegadas com relação a ele, mas, sobretudo, nessa primeira temporada, assim, é uma delícia encontrar, né, o Michael ou o Hermes, né? Muito. Volta ali, do Lucas Silva, né? As personalidades dos deuses vão estar bem representadas na Híbris? Sim. Próxima pergunta. A ideia é que estejam.